Paz do Senhor para os irmãos. Vamos estar orando nessa manhã pela Escola Bíblica Dominical. Deus, eterno, santo e poderoso. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aqui estamos, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, para fazer menção da Escola Dominical. Seja comigo, meu Pai, que não fale eu, mas que possa falar, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, meu Pai, as palavras que estarão sendo faladas nesta manhã. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós, abençoa todo aquele no qual esta palavra possa alcançar, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, poderosa venha salvar vidas, Pai. É no nome santo, eterno, poderoso e glorioso de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Lição de número 9, 31 de maio de 2020. Tem como tema o mistério da unidade revelado. O texto oro nessa manhã nos diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Se encontra em Efésios 3, versículo de número 5. A verdade prática nos diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Efésios 3, 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. No objetivo geral desta manhã, nós estaremos estudando sobre o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Nos objetivos específicos, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A introdução nos diz assim: Paulo,
e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. O ponto central nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Eu quero parar nesse momento aqui, nesse tema, porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ambos, tanto judeus como igreja. E no decorrer dessa lição, nós estaremos vendo a soberania de Deus, mostrando para cada um de nós, tanto para judeus como para gentios, o que Ele tinha preparado para cada um de nós. Ele tinha preparado em oculto o Senhor Jesus, que operou no Antigo Testamento, que operou quando esteve na terra e que continua operando nos nossos dias. Agora, como mistério revelado, Jesus Cristo, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, para que nós obtivéssemos o perdão necessário para obter a vida eterna. Vejamos bem, irmãos, o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Mistério. Quando nós vemos assim mistério, nós imaginamos o quê? É algo que não pode ser revelado, é algo que é oculto. Tem algumas religiões aí no mundo que realmente existe mistério, ou seja, quem está num grau maior não pode saber aquilo que está num outro grau acima dele. Por exemplo, quem está num grau 10 não pode saber o que vem no grau 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Mas na igreja, irmãos, Deus trabalhou diferente. O mistério é algo revelado, é algo que é para que nós venhamos a entender, é algo para que nós venhamos buscar e venhamos a aprender. Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, nos diz assim, que Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer, irmãos, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que conhecimento é esse, irmãos? Qual é o conhecimento da verdade? O nosso Senhor mesmo, Ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Frase essa, irmão, que está em voga, frase essa que governante tem falado, frase essa que muitas das pessoas têm falado por aí, mas eles não buscam a verdade, irmãos. Verdade essa que foi revelada à igreja de Deus, verdade essa que foi revelada à igreja de Cristo. Verdade essa, irmãos, que está no capítulo 14 de João, que diz assim, 14:6 de João nos diz assim, irmãos, tem hora que realmente até dá um branco na nossa cabeça, mas em 14:6 de João, nós temos que
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por que Jesus falou essa frase, irmãos? Porque os próprios apóstolos que estavam com ele: Senhor, mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. Eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não conhecem o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verdade é essa, irmãos, que era do desconhecimento dos judeus. Os judeus achavam, irmãos, que era o único Deus, e na verdade é o único Deus, mas o único Deus em três pessoas, é o único Deus na sua essência, mas está em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o judeu não pode aceitar isso, o judeu nunca aceitou isso. Mas também nós, a igreja, irmãos, também nunca aceitamos também. Nós também não aceitamos que Jesus veio dos judeus, que os judeus têm a salvação, porque Jesus veio dos judeus. Que salvação é essa? Reconhecer que Jesus Cristo veio em carne e morreu pelos meus e pelos seus pecados. Essa é a salvação que o judeu não tem conseguido alcançar, porque eles estão com a mente cauterizada. Nós vamos, no decorrer dessa lição, estar vendo que no Antigo Testamento Deus já falava disso, que seria uma bênção para todas as nações, que a salvação seria estendida a todas as nações. E aquele povo, no seu egocentrismo, no seu egoísmo, nunca quis entender, achava que a salvação pertencia aos judeus. Jesus, em certa feita, ele para perto do poço de Jacó e ele fica ali, os apóstolos saem para comprar o alimento. Chega uma mulher e Jesus começa a conversar com ela, e a mulher diz assim: nós sabemos que a salvação vem dos judeus. E Jesus fala assim: mulher, se você crê, a hora é agora, a hora da salvação é agora, nem lá no monte X, nem no monte Y, mas a salvação está diante de ti. Se você me pedir, eu derramarei sobre você rios de água viva. Mas Senhor, tu não tem como tirar, como vai derramar? Se você soubesse quem fala contigo, você lhe pediria e eu te daria água viva. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele veio, irmãos, ele veio e foi rejeitado por aquele povo para quem ele veio. E agora Paulo mesmo fala que ele partiu para os gentios, para a salvação nossa, mas está chegando a hora, irmãos, que nós seremos um só povo, judeu e gentio vai ser um só povo, porque chegou a hora de Jesus voltar, irmãos, para cada um de nós. Entendamos, irmãos, que ele quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O desconhecimento do mistério. No desconhecimento do mistério nós temos, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, como que aparece no texto com valor circunstanciais. Noutros séculos não foi manifestado como agora, que se encontra em 3 versículos 5, que diz assim, 3 de Efésios, versículo de número 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
Nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, como ele fala, o último dos apóstolos, como um abortivo, ele vinha no caminho de Damasco e de repente aparece uma claridade para ele, uma luz que nenhum daquelas pessoas pôde alcançar, que na verdade naquele momento até cegou Paulo, e Paulo ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Neste momento, irmãos, a revelação foi dada a Paulo, e Paulo partiu dali, irmãos, e ele não procurou ninguém, ele procurou a conhecer a Cristo, e a Cristo agora ressuscitado, esse mesmo Cristo que tem sido pregado em todas as igrejas da face da terra, esse mesmo Cristo que morreu por mim e por ti, esse mesmo Cristo que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha um propósito. E qual era o propósito? Da Bíblia mesmo fala que ele viu, naquele dia ele verá todas as almas que foram salvas, e ele se alegrará. Ele vai se alegrar, sabe por quê, irmãos? Porque eu e você ouvimos falar dele e o aceitamos como único e suficiente Salvador para alcançar a salvação, irmãos. Vocês vejam bem a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Esse mistério não foi dado claramente, irmãos, mas era para eles terem entendido realmente. Deus, quando chamou Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala todas as famílias da terra, Deus engloba todas as pessoas, a população toda, de todos os lugares deste mundo, que Ele preparou para mim e para você viver, que Ele preparou para mim e você conhecer a Cristo, se entregar a Ele como nosso único e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus fala também, irmãos, no outro versículo, ele fala assim, lá em Isaías 49:6, diz assim, te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Eu te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação, até a extremidade da terra. Israel, irmão, está tão distante do Brasil. Quem sabe o Brasil seja a extremidade da terra. Quem sabe, irmãos, lá no Chile seja a extremidade da terra. Quem sabe a Austrália, o novo continente, o último continente a ser conhecido nessa terra, seja a extremidade da terra. Mas já lá no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías 49, versículo 6, Deus fala assim, eu te dei para ser a luz do gentio para salvar toda a extremidade da terra, para a salvação de toda a extremidade da terra. Eu queria, irmãos, ir lá no livro de Isaías, que eu quero ler não somente isso, irmãos, mas eu quero ler Isaías 60, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, que nos diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu.
Eu vejo aqui, irmãos, que Deus já apontava para a igreja, que o Espírito Santo do Senhor já apontava para a igreja, lá em Isaías capítulo 60, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram toda a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti. A glória de Jesus está sobre a igreja, a glória de Jesus está sobre todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, porque quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, agora é diferente, agora você é a igreja, você, irmãos, é a igreja, e aonde você estiver, a igreja está ali. Aleluias, aleluias, aleluias. No 3 diz assim, ó: o mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas ao gentio, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, a igreja, o mistério oculto. Na leitura bíblica desta manhã, no capítulo 3, no versículo de número 16, diz assim, ó, vou ler o 5 também, para que nós venhamos a ter um maior entendimento, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Eu vou frisar bem, pelo Evangelho. É através do Evangelho, irmãos, é através da Escritura Sagrada, é através da Escritura Sagrada que me apresentaram a Cristo, e depois que eu o recebi e conheci a Escritura Sagrada, irmãos, eu aprendi o caminho da salvação, como Cristo Jesus diz lá em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual verdade é essa? É a palavra escrita. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse mistério, irmãos, que foi revelado para nós nesses últimos dias, já existia antes da fundação do mundo. Como vai ser falado aqui na frente, Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceria e tudo o que estava por vir. Deus não tinha carta na manga, não. Deus já sabia o que fazer, irmãos, se Adão e Eva não resistissem. Portanto, irmãos, Deus tem um plano para a tua e para a minha salvação. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para todas as pessoas da terra. A Bíblia diz que Ele veio para salvar a todos, mas infelizmente nem todos creem que Ele é o Senhor do céu, da terra e de todo o universo, que Ele é o Senhor dos exércitos. Como fala lá em Hebreu, Yahweh Tsevaot, Senhor dos exércitos. Aleluias, irmãos, aleluias, aleluias. E no versículo número 10 diz assim, ó: para que agora
pela igreja, para que agora, pela igreja, para que agora, pela igreja. Quem é a igreja, irmãos? A igreja é esse templo de pedra aqui, esse templo que está aqui, que se ficar fechado, irmãos, ninguém nem sabe que é um templo, que se ficar fechado, irmãos, ele não parece com nada. Para que agora, pela igreja, por mim e por você, nós somos a igreja, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Eu e você, irmãos, temos que falar desse evangelho. Eu e você, irmãos, temos que apresentar àqueles que não conhecem a Jesus Cristo, o mistério que foi revelado nesses últimos dias, para que toda a terra, toda a extremidade da terra, o evangelho fosse alcançado. A síntese do tópico 1 diz assim, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Então, irmãos, se você é a igreja de Cristo, pense numa coisa: para que judeus e gentios fosse um só povo. Eu sei, irmãos, que eles têm rejeitado a Cristo. Muitos deles têm rejeitado a Cristo, mas tem muitos deles que têm reconhecido que Cristo é o Senhor das nossas vidas e têm aceitado a Cristo. Portanto, irmãos, a Bíblia diz que não há judeu, nem grego, nem nada. Todos são um em todos. Vamos para o segundo tópico, irmãos. O mistério revelado do Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. E que dispensação é essa? Jesus Cristo, o Santo, o Todo-Poderoso, o Rei, o Glorioso, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus Cristo, irmãos, aquele que veio a morrer pelos meus e pelos seus pecados. Em passagem correlata, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, irmãos, ele nos fala que ele não foi a nós com palavra persuasiva de poder humano, mas ele foi em demonstração de espírito e de poder. Eu quero estar lendo aqui, irmãos, em Gálatas, no capítulo de número 1, versículos de número 11, versículos de número 12. Gálatas 1, do 11 ao 12. Que nos diz assim:
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? A palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Jesus Cristo nela é manifestado a cada um de nós. Desde lá, irmãos, do primeiro versículo, desde lá, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é vou fazer o homem, está no plural, ou seja, tinha mais de um para fazer o homem. Estava ali, irmãos, reunido Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é sobre esta palavra, irmãos, como Paulo falou, o que aprendi, eu não aprendi de homem algum, porque o que recebi, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você quer ter a revelação de Cristo Jesus na sua vida? Medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, cresça na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, eu não posso ficar muito tempo falando sobre estes versículos, porque a lição, ainda estou no meio da lição e eu já falei sobre 20 minutos, e eu não quero passar de 35 minutos, irmãos. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Não, irmãos, o intelectual não alcança Jesus. O intelectual não reconhece a Jesus como Deus. Mas nós, os mínimos, os pequenos, aqueles irmãos que eles acham que não vale nada, nós aprendemos de Cristo Jesus e nós crescemos na graça de Cristo Jesus. Nós somos sim, irmãos, o povo mais inteligente da terra, porque nós reconhecemos ao Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. O mistério oculto revelado, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo, também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e corpo de Cristo. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, em Éfesos, de novo, no capítulo de número 1. Éfesos, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, que diz assim, ó, como também, deixa eu ler o 3 também, irmão, porque é um versículo que eu amo, que diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como nos elegeu nele, a mim e a você, a igreja de Deus. O escritor da lição nessa manhã, ele fala assim que em termos gerais, o mistério revelado
é a igreja. Jesus Cristo, ele veio para isso, para formar a igreja. Ele mesmo fala para Pedro: Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sob essa rocha que é Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. A igreja foi edificada em Cristo. A igreja, esse mistério revelado, ela foi edificada em Cristo. E a igreja, irmão, sou eu e é você. Aonde estiver cada um de nós, ali está a igreja de Deus. No versículo de número 17 do capítulo 1 diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Você quer que Jesus Cristo te revele? Medite na palavra de Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. No capítulo 2, versículo de número 15, nos diz assim, ó: que Deus, deixa eu ler o 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando Jesus suspirou, está consumado. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso quer dizer, irmãos, que eu vou estar lendo de novo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, Ele rasgou o véu, irmãos, de alto a baixo. O véu foi rasgado de alto a baixo. Ele ali, irmãos, fez de ambos os povos um só povo, na sua carne, no seu sangue, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, irmãos. Eu queria está falando muito mais sobre a igreja, sobre esse mistério, sobre o que Jesus fez, mas o tempo não nos permite. Significa que a própria igreja, irmãos, é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo Jesus, a rocha inabalável. Sobre essa rocha, falou Jesus, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. A magnitude do mistério: outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, não. Mas em Cristo Jesus e por Cristo, todos são um e participante da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Até a igreja primitiva, irmãos, quando Pedro foi chamado lá na casa de Cornélio, e Pedro viu cair o Espírito Santo toda a família, Pedro batizou a Cornélio. Quando Pedro voltou para Jerusalém, ele foi repreendido. Aí Pedro teve que explicar o que aconteceu. Se Deus deu o Espírito para eles, quem sou eu para negar o batismo para eles? Ali caiu a escama, irmão, caiu a escama dos olhos de todos os apóstolos, de todas aquelas pessoas que Deus veio para salvar a
toda a humanidade, todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. A Bíblia diz lá em Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Irmãos, as riquezas insondáveis de Cristo, o mistério agora revelado e anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. O versículo de número 8 diz assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio de evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Embora os homens, irmãos, embora os mundanos, embora aqueles que não querem ter uma vida santa, não reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, eles não sondam, eles não buscam, eles não querem, nós, a igreja, sabemos e conhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da minha e da sua vida. Jesus Cristo veio para salvar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Portanto, irmãos, nós temos que proclamar o evangelho. Dádivas foram projetadas desde a eternidade. Irmãos, nós fomos, meu irmão, foi concedido para nós, os homens, por meio de Cristo, o conhecimento do evangelho, a pregação do evangelho. Portanto, irmão, compete a mim e a você levar esse evangelho de Cristo a cada pessoa, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos do trabalho, aos nossos amigos da escola, em qualquer lugar em que nós estivermos, irmãos, ali está a igreja. Portanto, a igreja está na terra para disseminar o evangelho de Cristo. Eu já passei da hora, irmãos, então agora eu vou estar terminando. O eterno propósito em Cristo. Desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado em tempo oportuno. E demonstra a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Passei do horário, irmãos. Eu queria pelo menos falar 35 minutos, mas já passei do horário. Vou estar terminando. E a conclusão nos diz assim, segundo parágrafo: judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Deus estabeleceu, irmãos, que a igreja seria a portadora das boas novas de salvação. E como eu já disse aqui anteriormente, a igreja sou eu e é você. Então nós somos portadores da boa nova da salvação. Portanto, ide e fazei discípulos. Essa é a palavra que eu tenho para a igreja nesta manhã, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estaremos orando e estará terminado.
Deus, muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra, meu Pai. Continua, meu Pai, abençoando a tua igreja, continua abençoando a cada um de nós, meu Pai, para que nós possamos levar a tua palavra, para que nós possamos levar o teu evangelho às partes mais longínquas da terra. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o teu ide e abençoa a tua igreja, no nome santo, eterno e poderoso de Jesus. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.